Bom dia, nós vamos apresentar mais um vídeo sobre idolatria, que é uma praga, vamos dizer assim. Então esse estudo aqui, ele é um estudo, um apanhado a respeito desse assunto, focado no ensinamento. Vou mostrar posteriormente os versículos referentes ao assunto. Então não é um assunto profundo, eu não vou assim discutir, pegar um tópico e, vamos supor assim, pegar esse tópico e destrinchar ele. O intuito aqui é revelar, fazer uma revelação de pesquisa para as pessoas que não conhecem esse assunto, a implicância desse assunto, que por causa da idolatria as pessoas perdem a salvação. Então, nós vamos focar aqui mais a respeito de uma certa igreja, que não é o nosso intuito aqui solapar as bases da igreja, não é isso. Mas para mim, como pesquisador, essa igreja é uma igreja que tem uma doutrina falsa, uma doutrina mesclada com doutrinas não adequadas, pois se vão pregar, falar a respeito da salvação, a respeito de Deus, e ao mesmo tempo eles mesclam, introduzem no assunto coisas que faz a pessoa perder a salvação, que assuntos, adoração a falsos deuses, que as pessoas, os que estão ouvindo e aprendendo, no final, no andar da carruagem, vai nadar, nadar e morrer na praia. Vai perder a salvação. Então, a finalidade é alertar essas pessoas. Procurar uma igreja. A igreja somos nós. Uma igreja que pratique a palavra pura, verdadeira. Entenderam? Então, o outro motivo desse estudo também, vamos dizer assim, é uma crítica. Uma crítica. A Bíblia diz lá em São João, capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então a reta justiça é a palavra de Deus. Se você for pesquisar a esse respeito na Bíblia, é a palavra de Deus. Então aqui a nossa finalidade é fazer uma crítica mesmo, uma crítica, denunciando e mostrando a falsidade dos falsos pastores. Que para mim, no meu entendimento, essas pessoas dessa igreja aqui, eu estou focando nessa igreja, mas não é só essa igreja que tem idolatria. Outras igrejas têm, mas eles se portam como uma verdadeira igreja, portadores da verdade. Então vou mostrar aqui pôr os pingos no i, certo? Então a minha finalidade aqui é julgar, sim. Julgar atitudes e não a pessoas. Se de repente eu tecer aqui uma crítica à pessoa, porque, ao meu ver, essa pessoa ela é tão irregular, tão que ela merece uma repreensão. Mas não é a minha finalidade fazer isso. Porque toda pessoa que erra, Deus pode salvar. Mas aqueles que não aceitam e que não andam no caminho certo, não andar, ou seja, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Senão vai perder a salvação. Então a nossa finalidade aqui não é solapar a igreja. Como eles dizem, querem nos destruir. Estão nos perseguindo. Tem no YouTube aí uns canais aí, até senhoras que estão na frente desses canais, estão perseguindo a igreja. Então, se você não aceita a crítica, uma crítica, se você não resiste à crítica, é porque você está, vamos dizer assim, plantado na areia, não na rocha. Porque se você estiver plantado na rocha, pode vir o vento, a tempestade, pode vir o que vier, e você vai estar de pé. Então, se você tem medo da crítica, se você acha que é perseguição, não.
Estamos mostrando aqui A mais B, colocando os pingos no I, mostrando aqui quem é quem. Essa verdadeira igreja, eles falam que são verdadeiras igrejas. São, vamos dizer assim, divulgadores de heresias, de falsidade e falsos deuses. Era muito mais bonito eles falarem assim, ó, vou pregar Senhor Jesus Cristo, a salvação Senhor Jesus Cristo. Existe a Bíblia que fala sobre Jesus Cristo, Antigo e Novo Testamento. E eles fazem questão de dizer que o importante é a tradição, que a Bíblia, que as pessoas que consideram só a Bíblia estão erradas. Mas a revelação desde do Jardim do Éden é a respeito da existência de Deus, do Salvador Jesus Cristo, na face da terra. Um outro versículo diz assim, Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então aqui está, para mim, quando eu faço a crítica, na minha consciência, eu não estou tocando no artista, naquela pessoa que está sendo criticada. Porque se ela está nas trevas, está num caminho duvidoso, se é um falso profeta, para mim é um falso profeta. Então eu estou aqui criticando, revelando que essa pessoa está com a atitude errada. Para mim isso aí não é pastor, não é nada. Mas longe de mim de amaldiçoar, dizer que eu não sou Deus, que essa pessoa não pode receber a salvação. Porque se no último minuto ela se desvencilhar, se limpar das heresias, das falsidades, porque muito dessas pessoas que para mim são falsos mestres, falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos profetas, eles podem se corrigir e no final receber a salvação. Mas se eles não se consertarem, não vão pensar que eles vão pregar a salvação de Jesus mesclado com tradições dos homens, que essas tradições, quiçá, são duvidosas, que para mim são duvidosas. Muitas tradições são verdadeiras, mas não há como, se elas não estão registradas, não estão confirmadas. Pode ser tradições de falsos deuses e colocar a Bíblia atrás das tradições, colocando as tradições em primeiro lugar. Então, eu não estou aqui julgando a pessoa, mas sim as atitudes e a besteira que essas pessoas estão falando, né? As besteiras. Eu mesmo estou aqui e estou sujeito a ser julgado. Eu não sei tudo. Estou me pautando na Bíblia. E mesmo assim, a própria Bíblia fala que se alguém receber a salvação, é difícil. Jesus falou que para o homem é possível, mas para Deus tudo é possível. Então eu sei também que eu posso não receber a salvação. Mas eu tenho uma cara só, uma face, uma cara só, não sou uma pessoa de duas faces, duas caras. Se eu estou falando da salvação de Deus, eu estou aqui, eu vou aqui apresentar o assunto e vou mostrar os versículos na Bíblia e não vou sair disso, não vou sair da Bíblia. Não vou citar tradição nenhuma aqui, que é o jogo da verdade. Então, se eu me portar desse jeito, se a palavra de Deus é verdadeira, eu sei que eu não vou ser condenado naquele último dia. Amém? Então, vou passar aqui agora ao assunto. Então, eu vou citar os assuntos e, posteriormente, vários assuntos. Para não ficar confuso, daí eu vou fazer no finalzinho de um assunto que caiba no vídeo, eu vou citar os versículos. A idolatria é um dos recursos que Satanás utiliza para afastar as pessoas do verdadeiro culto.
e que a adoração da criatura no lugar do Criador é condenado pelas Escrituras. Esse assunto é idolatria. Idolatria é o termo usado para designar o culto prestado aos ídolos. Podemos definir ídolos como sendo tudo o que é usado para roubar o lugar de Deus na vida das pessoas. Os idólatras deslocam a adoração que deveria dar ao Senhor Jesus, a Deus, para o lugar errado, de forma que objetos e criaturas passam a ser invocados, adorados em lugar do Criador. Toda forma de idolatria não está de acordo com a Bíblia, que nos orienta no sentido de adorarmos ao verdadeiro Deus. Os idólatras têm como principal característica o desconhecimento ou desprezo pela palavra de Deus. A maioria adere ao politeísmo, crendo na existência de vários deuses. Os homens adoram os elementos da natureza, como a água, a terra, fogo e ar. Alguns aderiram ao panteísmo, de herança panteísta, acreditando que coisas da natureza poderiam ser encarnações de Deus. O panteísmo confunde os elementos naturais com a essência do próprio Deus. Desta forma, a divindade e o mundo seriam uma unidade. Desde que o mundo se afastou da verdade, tudo passou a ser adorado, inclusive imagens de pessoas mortas. No Brasil, a idolatria mais comum é a invocação dos santos, que são considerados intermediários na relação dos homens com Deus, recebendo rezas, venerações, promessas e ladainhas. Por que eu citei isso aqui? EICA, Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eles se consideram a igreja verdadeira. E eles são persistentes em criticar outras igrejas. Então, por isso que isso aqui é que seria como uma resposta aos discursos, às pregações deles, que as pregações deles são falsas, são baseadas em doutrinas de homens. Por isso a razão desse estudo. Suas imagens e relíquias são verdadeiras, são veneradas com a aprovação e o incentivo dos sacerdotes católicos, numa distorção do cristianismo. Jesus é o Senhor. Uma outra questão que a idolatria ela é universal. Existe em todos os ramos, vamos dizer assim, de religião. Mas eu não estou aqui criticando outras religiões, porque isso aqui é uma resposta, é um raio-x sobre essa igreja, que se diz igreja verdadeira, que para mim é uma falsa igreja, falsa vinha. Então, outros ramos, os evangélicos, por exemplo, que eles criticam muito, então eles já estão sendo criticados. Muito o povo, os católicos, cai de pau em cima deles. Então não precisa eu fazer aqui um estudo de crítica sobre os evangélicos. Por que eles não criticam a Igreja Católica? Não aceitam a Igreja Católica? Porque, então essa é a minha finalidade. Alguém tem que falar aquilo que não está sendo falado. Bom, no próximo versículo nós vamos continuar, aliás, no próximo vídeo vamos continuar e vamos citar os versículos relacionados a esse estudo.